Seu celular para de funcionar a menos 20 graus Celsius. As baterias dos carros se esgotam a menos 30 graus Celsius. Mas centenas de pessoas viveram gerações inteiras a menos 67 graus Celsius, sem aquecimento, sem eletricidade, apenas conhecimento ancestral e engenhosidade brutal. Ao respirar, o ar congela antes de sair da boca. A pele necrosa em 90 segundos. O metal se converte em vidro quebradiço. Como diabos alguém sobrevive aqui? E por que decidiram ficar? Este não é um lugar qualquer na Sibéria. É Oymyakon, o ponto habitado mais frio do planeta Terra. Está a 550 quilômetros ao sul do Círculo Polar Ártico. E aqui está o detalhe incrível. Faz mais frio que muitos lugares dentro do Círculo Polar Ártico. Por quê? Oymyakon está preso no fundo de um vale cercado de montanhas. O ar frio é mais denso e pesado que o ar quente. Por isso desce das montanhas e fica preso ali. Os meteorologistas chamam de inversão térmica. A natureza criou um congelador gigante e Oymyakon é o compartimento mais profundo. Em fevereiro de 1933, foram registrados menos 67,7 graus Celsius. O recorde absoluto para um lugar com população permanente. As únicas temperaturas mais baixas se registram na Antártida, onde os cientistas permanecem alguns meses e depois vão embora. Mas há um fenômeno que os locais conhecem bem: o sussurro das estrelas. Ao respirar a temperaturas inferiores a menos 50 graus Celsius, a umidade do hálito se cristaliza instantaneamente no ar. Esses diminutos cristais produzem um tilintar, como sininhos que caem no chão. Bonito e aterrorizante ao mesmo tempo. Agora você deve estar pensando, quem escolheria viver num lugar como esse? A verdade? Ninguém escolheu. O povo iacuto viveu nesta região durante séculos, mas eram nômades, pastores de renas que se deslocavam com as estações. Oymyakon era simplesmente uma parada estratégica. Por quê? Porque tem uma fonte termal que nunca congela. No meio desse inferno gelado, água líquida. As renas podiam beber, as famílias podiam descansar alguns dias e depois continuar sua viagem. Ninguém ficava permanentemente. Seria um suicídio, até Stalin. No início da década de 1930, o governo soviético decidiu que o nomadismo era primitivo. Queriam controle total sobre a população. E é difícil controlar quem está em constante movimento. A ordem era clara. Acabou o nomadismo. Construam casas, estabeleçam-se, transfiram-se às fazendas coletivas. Se recusarem, haverá consequências. Milhares de famílias iacutas foram obrigadas a se estabelecer. Muitas acabaram em Oymyakon porque já conheciam o lugar. Para 1950, já havia nascido ali uma geração inteira. Crianças que jamais haviam conhecido a vida nômade. Famílias que transformaram um acampamento temporário numa cidade permanente. Não foi uma escolha. Foi uma imposição soviética. Mas o impressionante é que não desistiram. Esses povos adotaram séculos de conhecimento sobre a sobrevivência em condições de frio extremo e o adaptaram à vida sedentária. Seus lares eram fortalezas térmicas, engenharia que combinava a sabedoria ancestral com a necessidade brutal. Primeiro, janelas minúsculas, às vezes de apenas 30 centímetros. Por quê? O vidro conduz o calor 100 vezes mais rápido que a madeira. Cada centímetro de janela é uma fuga de calor. Algumas famílias instalaram 2 ou 3 camadas de vidro com espaços de ar entre elas. Este ar preso atua como isolante. Segundo, paredes duplas com uma separação de 15 a 20 centímetros entre elas. O que colocaram? Musgo seco. Os iacutos coletavam musgo no verão, o secavam e o colocavam entre as paredes. O musgo cria milhares de microbolsas de ar. O ar parado é um dos melhores isolantes naturais que existem. Terceiro, a entrada nunca foi uma simples porta. Era um vestíbulo, uma câmara de descompressão. Primeiro se fecha a porta, retira-se a neve e depois uma segunda porta conduz ao interior aquecido. Este sistema impede que o ar quente escape e que entre gelo.
Basicamente, uma eclusa de ar, como nas naves espaciais. E aqui há algo contraditório. Construíram as casas sobre pilares, deixando 1 metro de espaço vazio embaixo. Parece loucura, certo? Tentam isolar o calor e elevam a casa, deixando que circule o ar frio por baixo? Isso faz muito sentido, por causa do permafrost. O permafrost é solo permanentemente congelado. Em Oymyakon, se estende centenas de metros para baixo. Se constrói diretamente sobre o solo e se aquece a casa, o calor descongela o permafrost subjacente. Quando o solo congelado derrete, se converte em lama. A casa afunda, inclina e desmorona. Ao construir sobre pilares com espaço embaixo, mantém-se congelado o permafrost. A casa permanece sólida. No interior, o coração da história era o fogão. Uma bursuica, um fogão tradicional de ferro fundido desenhado para extrair todas as calorias da lenha, inclusive antes de sair a fumaça. Aquece intensamente e retém o calor durante horas depois de apagar-se o fogo. Toda a família vivia ao redor deste fogão durante o inverno. Deixe-me mostrar como era. 5 horas da manhã, janeiro de 1950. Escuridão total. Em janeiro, o sol mal aparece durante algumas horas. Você está sob várias camadas de mantas de pele de rena. Um detalhe fascinante. Cada pelo de rena é oco. Milhares de pelos ocos criam uma rede de bolhas de ar, um dos melhores isolantes naturais do mundo. Alguém tem que reacender o fogão. O fogo se reduziu a brasas durante a noite. A temperatura dentro da casa? 4 ou 5 graus. Comparado com os menos 60 graus lá fora, parece quente. Mas ainda se pode ver o hálito. O homem se levanta, se envolve numa túnica grossa e traz mais lenha. Mas não qualquer lenha. O tipo adequado, do tamanho adequado. Os iacutos conhecem cada tipo de madeira à perfeição. O lariço produz um calor intenso e duradouro. A bétula é boa para um fogo rápido, mas queima rápido demais. A lenha úmida não serve. Guardam-se reservas secas dentro da casa. Enquanto aquece, verifica a água. Junto ao fogão há um grande recipiente com neve ou gelo derretido. Não há tubulações, não há torneira. Se quer água, derrete. Às 7 horas da manhã, as crianças acordam. Prepará-las leva meia hora. Primeira camada, roupa íntima térmica de lã. Segunda, roupa de lã normal. Terceira, mais roupa de lã. Quarta, casaco grosso forrado com pele. Botas de feltro de lã prensada. Gorro de pele que cubra as orelhas. Cachecol ou máscara que cubra nariz e boca. Luvas grandes, nunca luvas com os dedos separados. Os dedos separados perdem calor mais rápido. Inspeção final. Ouvidos tapados, nariz tapado, sem espaços entre as luvas e as mangas? As aulas começam às 8 horas da manhã, mas só se a temperatura supera os menos 60 graus Celsius. Se a temperatura baixa, cancela-se. A menos 59 graus Celsius, espera-se que as crianças caminhem até a escola. As mulheres preparam o café da manhã. Carne de rena, peixe congelado, chá. E quando digo peixe congelado, digo literalmente. Stroganina. Peixe completamente congelado. Segura-se com firmeza e com uma faca afiada cortam-se finas fatias, como papel. Põe-se sal e come-se cru. Parece horrível? É ótimo! Seu corpo queima entre 4.000 e 5.000 calorias ao dia só para manter a temperatura corporal. Precisa de gorduras densas e proteínas. O peixe cru congelado fornece precisamente isso. A engenharia das casas era só metade da equação. A outra metade era puro conhecimento. Os homens tinham diversos trabalhos. Em 1950, o governo havia estabelecido a fazenda coletiva. Alguns trabalhavam com os rebanhos de renas coletivizados. Cuidar de renas com esse frio é um desafio enorme. As renas estão adaptadas, mas até elas precisam de proteção a menos 60 graus Celsius. Os humanos construíram quebra-ventos com blocos de neve e gelo. Criaram zonas protegidas onde se reuniam os rebanhos.
100 renas juntas criam seu próprio sistema de aquecimento. Os animais que estão fora rotacionam para dentro, compartilhando o calor. Transporte em 1950? Esqueçam os carros. Eram praticamente inexistentes. A fazenda coletiva talvez tivesse 1 ou 2 tratores soviéticos que mal funcionavam com o frio. O transporte era antiquado. Trenós puxados por renas e cavalos. Manter vivos os cavalos era uma tarefa árdua. Não estão tão bem adaptados como as renas. Há que construir estábulos isolados com palha e peles. Há que alimentá-los constantemente porque queimam muitíssimas calorias. Os bebedouros congelam em minutos. Há que quebrar gelo ou derreter neve constantemente. As mulheres mantinham o lar funcionando. Trabalho em tempo integral. Havia que repor lenha constantemente. Uma família podia queimar de 10 a 15 quilos ao dia. Havia que preparar a comida, mas como lidar com a carne congelada, tão dura como pedra? Não se pode cozinhar carne congelada. Há que descongelá-la lentamente perto do fogão. Demora horas. Lavar a roupa? Esqueça. A água é valiosa demais. Antigamente as pessoas usavam a mesma roupa durante dias, semanas. Às 3 horas da tarde, em pleno inverno, anoitecia. As famílias se reuniam em seus lares aquecidos. O fogão era o centro de tudo. O povo iacuto tem uma incrível tradição oral. Poemas épicos chamados Olonjo, cuja recitação leva horas. Histórias sobre heróis, espíritos e a criação do mundo. As crianças faziam suas tarefas escolares à luz de lâmpadas de querosene. Não havia eletricidade em 1950. Os pais remendavam a roupa e afiavam ferramentas. Os homens talhavam osso ou madeira. As mulheres costuravam incansavelmente. Uma vez por semana, se o tempo permitia, as famílias se reuniam na casa principal. Levavam comida para compartilhar. Havia música. O povo iacuto tem um instrumento tradicional chamado comus, similar a uma harpa de boca que produz sons ressonantes. Histórias, canções, risos, crianças brincando, adultos conversando, anciãos compartilhando sua sabedoria sobre a previsão do tempo, o comportamento animal e as técnicas de sobrevivência. Estes não eram apenas eventos sociais, eram mecanismos de sobrevivência. Mantinham a moral alta durante os meses mais difíceis. Reforçavam os laços sociais que literalmente mantinham as pessoas vivas. Transmitiam conhecimento. A avó ensinava as meninas a curtir peles para que se mantivessem macias no frio extremo. O velho caçador explicava aos meninos como rastrear animais na neve, reconhecer quando o gelo era seguro e construir um abrigo de emergência se ficassem presos numa tempestade. Este conhecimento não estava escrito. A maioria das pessoas era analfabeta. Vivia em histórias, demonstrações e experiências compartilhadas. Aprendia se observando, escutando e fazendo. E aqui há algo crucial. Quando a vida é tão dura, não se sobrevive sozinho. Os laços entre as famílias eram incrivelmente fortes. Os vizinhos não eram apenas pessoas próximas, eram seu sistema de apoio para sobreviver. Se o fogão de alguém se apagava durante a noite e não podiam reacendê-lo, era questão de vida ou morte. Os vizinhos ouviam, vinham ajudar. Qual é então a verdadeira lição de Oymyakon 1950? Os humanos somos incrivelmente adaptáveis. Não somos a espécie mais forte. Não temos pelo, garras nem proteção natural contra um frio que poderia congelar seu hálito. Mas somos inteligentes. Observamos, aprendemos, nos adaptamos, construímos, cooperamos. Os habitantes de Oymyakon não escolheram estar ali. Foram obrigados por um governo que não respeitou sua forma de vida tradicional. Mas diante de uma situação impossível disseram: se temos que viver aqui, sobreviveremos. E sobreviveram. Com fogões de lenha e peles de rena. Com musgo isolante e séculos de conhecimento sobre respeitar o frio em lugar de combatê-lo. Com laços comunitários mais fortes que o aço. Com sabedoria transmitida de avô para neto, de caçador para aprendiz, de sobrevivente para sobrevivente. Hoje, Oymyakon conta com aquecimento moderno,
eletricidade, melhores edifícios e até internet. A vida é mais fácil. O sistema de fazendas coletivas terminou. As pessoas podem escolher onde e como viver. Mas as lições de 1950 persistem. Sobreviver em ambientes extremos não se trata de conquistar a natureza com tecnologia. Trata-se de compreendê-la, adaptar-se a ela, aprender dela. Trata-se de construir uma comunidade forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade, ou, neste caso, qualquer geada. Pense nisso. Enquanto via este vídeo, provavelmente estava num lugar confortável, com uma temperatura agradável, talvez com um café quente ao seu lado. E mesmo assim, ficou aqui comigo durante 13 minutos conhecendo pessoas que transformaram o impossível em algo cotidiano. Isso diz muito sobre você. Não está aqui apenas para se entreter superficialmente. Quer entender como funciona o mundo real, como pessoas reais enfrentam desafios reais. E aposto que conhece alguém que também quer isto. Alguém que reclama do frio quando faz 15 graus. Alguém que acredita que seus problemas são insuperáveis. Envie este vídeo a essa pessoa. Sério, às vezes só precisamos de perspectiva. E se chegou até aqui, faça isto. Deixe um comentário me dizendo qual detalhe te impressionou mais. Foi o sussurro das estrelas? As casas sobre pilares? O peixe cru congelado? Leio todos os comentários e tenho muita curiosidade de saber o que conecta com cada pessoa. E olha, se este vídeo mudou sua percepção da resiliência humana, ainda que um pouquinho, dê um gostei. Não é só uma formalidade. Está me dizendo, vale a pena continuar compartilhando histórias como esta. Se ainda não se inscreveu no canal, pense. Quantos sites na internet hoje em dia mostram o mundo real? Sem filtros, sem romantismo, mas também sem desespero. Simplesmente a crua e fascinante realidade. É isso que faço aqui. E ainda há muito mais por vir. Inclusive, há um vídeo na sua tela agora mesmo que tem que ver. Trata de outro extremo da sobrevivência humana, mas num contexto completamente diferente. E garanto que ampliará ainda mais sua compreensão do que nossa espécie é capaz de fazer. Em frente, clique. Não vai se arrepender. Nos vemos no próximo.